Oi pessoal, vamos em frente. Vamos agora fazer alguns experimentos usando a estatística de frequências simples. Frequências significam simplesmente uma contagem especificamente para descrever como é que a sua amostra se distribui. Eu vou começar então clicando aqui em frequências. Vai aparecer, como sempre, uma janela com algumas configurações. E aqui existe como se fosse um resumo daquilo que pode aparecer no resultado. Primeiro, ó, frequência de quê? Né? Frequency of. Significa o quê? Se for asterisco, como vocês já estão entendendo, o asterisco significa todas as variáveis. Então a gente vai escolher uma para dar um exemplo aqui. A gente pode correr pela barra de rolagem, escolher uma das variáveis, ou simplesmente escrever aqui, caso a gente saiba o nome. Eu vou escrever, por exemplo, SEXO, sexo. Né? Ele vai aparecer aqui embaixo, eu posso escolher assim, ou posso simplesmente escrever direto. Quando eu escolho essa variável vem aqui para baixo. Isso significa que ele vai fazer a frequência dessa variável aqui. Eu posso escolher uma outra, por exemplo, escolaridade. Né? Escolaridade eu coloco aqui. Então já duas variáveis vão estar aqui. E assim eu vou colocando aquelas variáveis que eu acho que quero estudar, de repente até usar no trabalho. Então eu vou colocar aqui sexo e escolaridade, não vou escrever mais nada, nem estratificar por mais nada, depois a gente vai fazer um exemplo estratificando, e vou dar um OK. Dei um OK aqui. Já apareceu aqui no output ó, os resultados. Resultados primeiro de FREC, o sexo, e FREC de escolaridade. Primeiro o sexo, depois a escolaridade aqui embaixo. Tá certo? Então aqui no Program Editor, né, o que é que vai aparecer? FREC, sexo, escolaridade. É simples assim, a sintaxe. Se você escrever aqui FREC, sexo, escolaridade, dá no mesmo que clicar aqui em frequências e fazer aquele trabalho, aquela coisa toda que a gente fez usando o mouse e aquela janela. É a mesma coisa. Então aqui, só para explicar melhor, frequência de sexo significa feminino, a frequência absoluta na primeira coluna, é o número de registros que tem sexo feminino, número de registros que tem sexo masculino, e aqui o total 440. Veja que tem um registro, porque a gente já sabe que o total é 441, tem um registro que não tem essa informação. Certo? Então, o total para essa divisão aqui é 440 e não 441. E aí o percentual aqui diz respeito a esse 440. Tanto é que 100% está aqui. Segunda coluna, então, é percentual. Tá certo? Número absoluto na primeira coluna, percentual na segunda coluna e o percentual acumulado ou cumulativo, né? Que seria o quê? A primeira linha, que seria o feminino, junto com o restante do masculino, que já dá os dois 100%. Tá certo? Ele vai acumulando. Se a gente for lá embaixo também na escolaridade, ó, vou passar aqui direto nessa parte aqui, depois a gente volta. A escolaridade tem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, admissão, ginasial, nunca estudou, pós-graduação, primário. Então veja que aqui tem a frequência absoluta também, tem a frequência relativa, que é o percentual, né? 35, quase 36% aqui no caso, 29, 6. Então aqui tem um acumulado também. Então tem o primeiro, que é 35, ele vai acumulando com mais 29, com mais 6, com mais 0,68, com mais quase 5,7, e assim ele vai acumulando até chegar no 100%. E essa partezinha aqui de gráfico é só visualmente já indicar para você aquilo que tem maior quantidade. Então é uma mera quantidade, tá certo, pessoal? A frequência é uma contagem simples daquilo que a gente colocou lá no formulário, aliás, que colocou no questionário, que criou no formulário, vocês fizeram a coleta de dados, colocaram para dentro do AppInfo e agora ele está mostrando o resultado aqui. E se a gente olhar que cada frequência dessas, por exemplo, de sexo e escolaridade, apresenta esse quadrinho aqui de 95% conf limits, né? São limites de um intervalo de confiança de 95%. Então aqui está dizendo o feminino 75 a 83, masculino 16 a 24. Ele diz, o que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo é que há 95% de chance do verdadeiro valor dessa distribuição está entre esses dois valores aqui. O verdadeiro valor para feminino está entre esses dois valores, o verdadeiro valor para masculino está entre esses dois valores. É lógico que cada vez mais, quando você aumenta a quantidade de registro, ou seja, quando você aumenta a amostra, essa nossa amostra foi de 440, a gente perdeu até um registro, mas se a gente pegasse mais gente, a gente teria mais, chegaria mais perto do que é o real.
Então aqui ele só está indicando que você tem 95% de chance do verdadeiro valor estar entre esses dois aqui demonstrados, tá certo? É lógico que existe 5% de chance de não estar aqui entre esses dois valores, mas normalmente a gente acaba utilizando isso para dizer mais ou menos onde é que deve estar, provavelmente, com maior probabilidade, porque é 95%, que é arbitrário de qualquer maneira, esse valor que foi definido, o verdadeiro valor na população, tá certo? Baseado na amostra, ok? Vamos agora pegar exatamente essa mesma frequência aqui, sexo e escolaridade, e fazer diferente. Vamos clicar aqui de novo em frequência, vamos colocar sexo, né? Sexo. E aí já está aqui, né? Sexo, vem para cá. E eu vou estratificar, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o sexo. Como é que eu tiro? Eu clico aqui em cima, ó, já retirei. Vou colocar escolaridade, e vou estratificar por sexo, tá bom? Então vou, Szinho aqui já vai aparecer lá embaixo, eu já escolho a estratificação por sexo. Pronto, só vou fazer isso aqui e vou dar um OK. O que é que vai acontecer? Ele já escreveu aqui no editor, né? O FREC escolaridade, stratavar, né? Estratificado pela variável sexo. Então o que é que deu aqui, ó? Ele bota a mesma coisa aqui, né? FREC de escolaridade, stratavar sexo igual a sexo, né? Estratificado pela variável sexo. Então ele pega sexo feminino e faz a distribuição da escolaridade. Ele estratificou, certo? E pega depois masculino, ó, e faz a mesma distribuição. Então, frequência, número absoluto, percentual cumulativo e os gráficos aqui. Mesma coisa. E sempre colocando os intervalos de confiança para cada um dos subitens aqui de resposta. Tá certo? E essa é uma coisa útil que vocês podem utilizar para checar se há alguma diferença identificável, facilmente identificável, só fazendo a estratificação por sexo. Vocês podem descrever isso no trabalho também. Tá certo? Para finalizar essa parte de frequência, vocês viram já aqui que a gente pode pegar a frequência de qualquer variável. E por que a gente pega essas que tem a ver com os dados demográficos, né? Uma descrição, por exemplo, de sexo, escolaridade, renda. Porque normalmente, pessoal, os estudos, qualquer artigo, ele apresenta uma descrição da amostra que ele utilizou para estudar, tá certo? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um artigo que eu busquei agora há pouco para fazer esse vídeo, só como exemplo. Então, peguei esse artigo aqui que faz relação entre renda e consumo alimentar de vitamina A, vitamina C, vitamina E, né, de crianças. Então, lá tem um resumo, tem os autores. Ele teve, o método, foram avaliadas 183 crianças. Isso significa uma amostra. Aí já vai dizendo a idade. Então, lá no artigo, no corpo do artigo mesmo, normalmente, a primeira, vou passar rapidamente aqui, não se preocupem. Resultados, pronto. Tabela 1, encontram-se descritas as características socioeconômicas. Então vamos ver a tabela 1. Olha só, a tabela 1, típica de qualquer artigo, é assim. Parece o gênero, ó, masculino, feminino, a idade, que seria uma média. Depois a gente vai ver como é que faz a média. Peso, altura, IMC, renda familiar, mesma coisa que vocês colocaram aí, escolaridade materna. Então isso é muito comum nos artigos. Eu peguei outro artigo também, só para demonstrar, por exemplo, adolescentes e álcool. A gente vai ver aqui que também tem uma amostra, eu vou passar mais para frente rapidamente, a metodologia, a amostra, resultado. Por exemplo, esse quadro 1, normalmente é quadro 1 ou figura 1, normalmente é a descrição demográfica, e aí tem, ó, a distribuição por masculino e feminino, sexo, a idade, e ele fez por bem fazer essa divisão, porque o artigo é sobre adolescentes. Então é importante, por exemplo, essa divisão de idade. Então, dependendo do seu objetivo, você faz uma descrição nesse quadro 1 ou figura 1 pertinente àquilo que você está escrevendo. Tá certo? Essa, então, é a grande utilidade das frequências, para você ter uma descrição e também da frequência estratificada por alguma outra variável. Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar agora de médias, utilizando, então, variáveis numéricas. Até lá!